Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos pelo canal do YouTube da Associação de Beneficência Espírito Consolador de Rio Preto. Na noite escura, quando estrelas estão a brilhar, sinto o perfume de teu amor espalhado no ar, no vento forte que corta as matas, no som dos rios, das folhas cascatas. Te sinto assim, me envolver. Em qualquer canto estás perto de mim. Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós agradecemos a feliz oportunidade de estudarmos essa doutrina espírita que esclarece as nossas dúvidas, que renova as nossas forças, consola as nossas dores e amplia nossa consciência a cada dia. Muito obrigado pela feliz oportunidade de poder estudar. Abençoe todos nós e que possamos aproveitar ao máximo as lições desta noite e entender melhor a dimensão da tua bondade. Que assim seja. Vamos estudar. Então, dando seguimento aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, nós recomeçamos recentemente, estamos no livro primeiro, que trata das causas primeiras. E na semana passada, nós vimos até a questão 28, falamos do conhecimento do princípio das coisas, O ser humano tem uma curiosidade, ele quer saber, como tudo começou. E, na verdade, o máximo que a nossa limitada compreensão permite entender é que Deus é o Criador de tudo. Não pode existir nada antes dele, senão seria algo até superior a ele. Na verdade, tudo que nós conhecemos é criatura de Deus. Então, Deus é o único ser que existiu desde todo sempre. Isso é o máximo que a nossa compreensão permite. Falamos também na semana passada sobre espírito e matéria. A matéria é essa que nós conhecemos do mundo físico, E espírito é o que somos e que estamos momentaneamente encarnados. Então somos a figura feita à imagem e semelhança de Deus, a figura inteligente, O princípio inteligente que anima o corpo físico, E que pré-existe ao corpo físico e que continua existindo após a morte. Então, o corpo físico, nós vamos lembrar dessa passagem do Antigo Testamento, o corpo físico veio da terra, dos elementos da terra e volta para a terra, mas o espírito foi criado por Deus. Então, o corpo físico, ele descende do corpo físico, da matéria, e o espírito não descende do espírito, o espírito foi feito por Deus, Então, uma criatura inteligente que teve um começo e não vai ter um fim. No dia de hoje, nós vamos ver a partir das questões 29 seguintes, Nós vamos falar das propriedades da matéria e vamos falar do espaço universal, Então, a primeira questão é a questão 29, nós vamos pedir para a Andréia ler para nós. Propriedades da matéria. Questão 29 do Livro dos Espíritos. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? A ponderabilidade, para a gente entender a pergunta, é essa qualidade do que é ponderável, passível de ser detectado, ser pesado, É o que a gente pensa assim, eu toco, Eu tenho um contato, Então, isso é uma matéria física, é algo ponderável, Palpável. Palpável, visível, É interessante a gente lembrar que essa questão de ser pesável, a matéria é algo que tem peso, algo que pode ser tocado, é muito relativo, Porque
O nosso peso depende da força da gravidade. Então, um homem fora da esfera gravitacional do nosso planeta não pesa nada. A gente vê nas imagens feitas na Lua, né? Um homem em órbita, ele não tem peso. A gravidade é que puxa, né, as coisas para baixo, né? Então, não precisamos fazer regime fora da gravidade, porque não tem peso. Então, isso de matéria já fica bem relativo, né? Se a gente pensar, né, que fora da gravidade muda tudo, né? A matéria também, a matéria da nossa dimensão é essa matéria que a gente conhece, né? Então, a matéria que a gente conhece é essa matéria ponderável, palpável, pesável, né? Mas isso é muito relativo. Calculado, né? Isso, tem volume, né? Tem volume. Mas mesmo a nossa matéria, ela, vamos imaginar a água no estado sólido, né? Um cubo de gelo que derrete, vira líquido, evapora e vira vapor. E a mesma matéria, quer dizer, aquele cubo de gelo vira vapor e vai para as nuvens e vira gelo lá em cima de novo. E a gente não vê enquanto está evaporando. E existe, né? Olha só que uma matéria dura, sólida, como um cubo de gelo, né? Que a gente não consegue quebrar. Se morder o cubo de gelo, quebra o dente, não quebra o gelo, né? Então é forte, mas derrete, vira líquido, evapora, some, a gente não vê. Olha como essa ponderabilidade é relativa, né? Questão 30. Lê para nós, André, por favor. Interessante, né? A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Então, o Livro dos Espíritos nos fala que é de um elemento primitivo só, né? E os corpos, eles vão se transformando, né? Então, o nosso corpo humano, segundo a ciência, ele é formado basicamente por 6 elementos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Esses 6 elementos, eles compõem 99% do nosso corpo, né? O resto, 1%, são outros tantos elementos. Mas olha só que interessante, né? Nós, seres humanos altamente complexos, né? Com sistema neurológico, digestivo, reprodutivo, um sistema com sistemas tão complexos, 6 elementos, basicamente 6 elementos, né? Interessante que esses 6 elementos, eles estão também na terra, no solo. Sim, mas isso eu vou falar daqui um pouquinho, você não estraga. Estão também no ar, é isso? Isso, estão em toda parte, né? São os elementos. São os elementos primitivos, que né? compõem tudo, né? Tudo é a transformação, né, desses elementos, né? E as substâncias simples, elas são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento, né? Então nós temos um elemento primitivo e os corpos considerados simples não são os verdadeiros elementos, diz a resposta, né? Mas transformações da matéria primitiva. Então Deus fez... Olha, a ciência fala, né, que o Big Bang, a grande explosão, virou, né, uma fumaça, né? Depois isso foi se adensando e formou os corpos celestes, né? Do sistema solar que a gente conhece, uma explosão cósmica, né? E virou aquela fumaça, aquela poeira, se adensou formando os planetas, né? Então, todos os planetas vieram da mesma explosão, todos do sistema solar, né? Vieram da mesma explosão, portanto são planetas com os mesmos elementos. O que permite dizer que esses planetas poderiam ter vidas semelhantes, né? Mas aí tem a interferência do Sol, do calor, né? A interferência do clima que faz, né, alguns elementos terem mais vida e outros não. O magnetismo, né? Uma distância entre um astro Também, e outro, né? Também faz diferença. Faz muita diferença. Questão 32. Isso, 31. 31. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Então nós falamos que tudo começou com um elemento primitivo, né? Deus fez um elemento primitivo que foi se transformando, né? E de onde provém tudo isso? Das modificações, né? Quando nós estudamos esta parte do Livro dos Espíritos, né? A gente sempre lembra, né? Que, por exemplo, a água é uma molécula com 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O.
Porém, a água oxigenada, que já não é um alimento tão útil ao nosso organismo, mas é corrosivo, tira o esmalte, né? Tira a cor do cabelo. A água oxigenada é a mesma água que nós conhecemos, só que com um átomo de oxigênio a mais. Então, H2O2. Olha só a transformação, né, da matéria, quanta coisa diferente faz. Algo corrosivo para algo necessário à nossa sobrevivência, como a água. E Interessante, é acrescentado um átomo de oxigênio, não é um veneno que é colocado, é um átomo de oxigênio a mais. Então, as modificações da matéria, elas, né, propiciam essas mudanças. O que para nós não é novidade, né? Se, né, a gente pegar uma farinha, um bolo, um açúcar, um fermento, bater, a gente faz um bolo, né? Farinha, ovo, açúcar. Eu não sei direito a receita, porque aqui em casa nunca fizeram isso, sabe? A gente ouve falar. A gente ouve falar que por aí tem esposa que faz bolo. Mentira! Tem esposa que faz Eu faço pão. bolo sim, faço pão. Tem esposa que faz torta, Faço essas pão coisas, integral, né? inclusive. Então, olha só, nós misturamos lá farinha, ovo, açúcar, fermento, sal, não sei o quê, e sai um bolo. Modificação da matéria, né? Modificação da matéria. A gente molha a plantinha, ela cresce e dá uma fruta. Como é que pode a gente jogar água na terra e nascer uma fruta? Nossa. Uma uva que vira vinho. Olha que loucura! A água molha a planta, nasce a fruta vira suco, vira vinho. A água vira vinho. Já nós chegamos aí. Mas olha só a transformação da matéria. Mas falando em transformação da matéria, o homem, ele já faz a transformação de churume em água. Então, churume é aquele líquido preto que sai do lixo. A gente enche o lixo, né? De lixo, enche o saco de lixo, aí vai apodrecendo os alimentos e sai uma água preta, que ele é churume, né? Este líquido, ele pode ser tratado, né? Já existe tratamento químico, não sei como é que faz, a indústria faz, e transforma em água. O lixo transforma em água. Que é mais o boi que come pasto, aquele negócio verde, né? E vira carne. Por isso que falam que nosso corpo é 3/4 de carne, né? O boi come capim e vira carne. 3/4 de água. De água. O nosso corpo é 75% de água. Quer dizer, o boi come capim e vira carne, né? Que curioso, né? Nós tivemos um boi uma vez que, abatido, ele deu 24, quando foi pesar, foi para o abatedor, deu 24 arrobas, 720 quilos. De onde veio 720 quilos de carne, né? Era o capim que ele tinha comido. Misericórdia. Olha a transformação da matéria. A matéria está, né? Então, na casa espírita, através da prece, a gente faz a fluidificação da água, né? A água fica fluidificada. O que não é uma invenção nem patrimônio do espiritismo, porque na igreja tem a água benta, que é a água ali submetida às orações. Mesma coisa. Enfim, transformação da matéria, né? Mudança de elementos. E tem vários cientistas que estudam as transformações da água, né? E fotografam as modificações das moléculas da água diante de sentimento. Conforme a vibração da pessoa, né? Palavras agressivas ou palavras generosas vai transformando a molécula d'água. Mas agora há pouco eu disse que a gente molha a videira, nasce a uva dá o suco e o suco dá o vinho. Então, da água dá o vinho. Para falar o seguinte, se nós pegarmos uma molécula de água, que é H2O, e pegarmos, ao invés de uma, pegarmos 3, então 3 de H, de hidrogênio, vai dar 6. 6 de hidrogênio e 3 de água. E nós tirarmos 2 de água e colocarmos 2 de carbono. Então, a gente ficaria com C2, H6O1. Nós vamos ter o álcool, tirando 2 de oxigênio e colocando 2 de carbono. Álcool,
a água vira álcool. Agora há pouco nós falamos da água que molha a planta, que dá a fruta, da uva, que dá o suco, que dá o vinho. E aí nós vamos chegar à conclusão que era possível a modificação da água em vinho, como Jesus fez, né? Através da mudança química, da mudança da molécula. Então, no fundo, foi uma manipulação química daqueles elementos, né? E o Espiritismo tenta demonstrar a veracidade das passagens evangélicas, comprovando cientificamente, né, que Jesus não foi uma fraude, Jesus foi, né, algo verdadeiro, que tudo que ele falou era possível e ele fez também. Ele não fez mágica, ele não desrespeitou as leis da natureza, ele deu cumprimento, né? Questão 32, André, por favor. Questão 32. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Então, tudo começa naquela substância e vai se modificando, vai se transformando, né? Aí a resposta do Livro dos Espíritos é, sem dúvida, e que apenas existe pela disposição dos órgãos destinados a recebê-la. Então, temos sim a transformação da matéria que transforma, né? Então, quantos alimentos nós não transformamos com a junção de outros? Eu dei o exemplo do bolo aqui agora, né? Ou com a movimentação, né? Batendo, ou aquecendo, ou adicionando água, ou esfriando. Então, né, nós poderíamos lembrar, por exemplo, que o sal, né, transforma tudo, né? O sal transforma tudo. Aliás, o sal foi utilizado pela humanidade para conservar alimentos, né? O açúcar também. O sal utilizado para conservar peixes, né? É o que a gente chama bacalhau, é uma técnica de desidratação de peixes que conserva o peixe, né? Não existe um peixe bacalhau, é um peixe desidratado no sal, né? Que no Nordeste do Brasil se faz com a carne de boi, é a carne de sal, é a carne, né, que ela é desidratada, porque o que gera fungo, que apodrece a água, né? Tira a água, a carne fica seca, fica salgada, né? E fica muito gostosa, né? Assim como o bacalhau, né? Então esse mesmo sal que cozinha o pernil de porco, né? E faz o jamón, né? Que é o presunto espanhol, ele é cozido no sal. O pernil do porco fica mergulhado no sal por 6 meses e dá aquele, né, aquele produto que é muito consumido na Espanha, o jamón, que é o presunto, né? É o presunto cru ou cozido no sal, né? Enfim, então esse mesmo sal, ele pode, a pessoa teve uma queda de pressão, consome algo salgado, né? Sobe a pressão. Ou ela consome muito sal e passa mal, tem pressão alta. Enfim, então o mesmo produto pode fazer bem ou fazer mal, depende, né, das condições, né? Agora, a gente pega um abacate e não imagina que num abacate tenha 30 gramas de gordura. 30 gramas, uma colher. O abacate tem uma colher. Dá para ver? Não, a gente só vê lá uma fruta verde, né? Mas aquela fruta tem 30 gramas de gordura. Ou um outro exemplo, né? Mas dizem que é uma gordura boa, saudável, né? É uma gordura boa, mas é uma gordura que a gente fala, a gente olha a fruta e não vê gordura nenhuma, né? Então é modificação da matéria. Ali tem gordura. Aliás, para a gente lembrar dessa modificação da matéria, a gente coloca uma carne, né, numa panela e cozinha. E depois tira a carne e vê a gordura que foi na panela. Esse eu conheço. O bolo eu não conheço, que aqui em casa não tem. Panela tem, que sou eu que lavo as panelas aqui em casa. Tá. Então, não, mentira, gente! Então, a panela fica engordurada. Cozinha uma costela. Tá bom, de vez em quando você lava a panela. Cozinha uma costela. Não pode falar que não, senão não lava mais, né? Um cupim, né? E depois deixa aquela água que sobra com a gordura. Depois a gordura ela fica sólida, né? Fica branca.
é aquilo que entope as veias. Então, olha, olhando a carne, você não vê a gordura, nem sempre vê a gordura que está no meio da carne, né? Então tem lá a gordura, né? Mas nós temos mais exemplos para ver essa modificação da matéria, né? Então uma xícara de manga, né? De pedacinhos de manga, o volume de uma xícara, ou cereja, ou maçã, uma fruta dessas, né? O volume, uma xícara disso tem 20 gramas de açúcar, uma colher de açúcar, uma colher de sopa de açúcar, mais ou menos, né? Uma colher cheia. Numa maçã, né? É muito açúcar, né? Agora, assim, isso todo mundo ouve falar assim, 1 litro de Coca-Cola tem 100 gramas de açúcar, né? Tem 5 colheres de açúcar. A gente não vê, mas está lá. Então são matérias, né, transformadas. Aliás, o açúcar, né, é muito curioso, né? Que vem lá da garapa, da cana, e ele pode formar a pinga, pode formar, né, o tijolo, como é que chama aquilo, André? A rapadura, ou formar a pinga, o açúcar. Olha só quanto produto variado que vem da mesma origem. Vai transformar, bacana, né? Transformar conforme adicione calor, né? Ou tempo de fermentação, né? Não sei como é que faz a cachaça, suponho que ela fique lá azedando, fermentando e se transforma. Transformação da matéria. Então, do elemento primitivo, Deus foi permitindo que tudo se modificasse, tudo se transformasse, até, né, termos tudo que nós temos hoje, naturalmente, com o transcurso de muito tempo, muitos anos, né? Então, questão 33, Andréia. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E a resposta sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Né? Então, que nós temos? Os elementos aí, na nota de rodapé, Allan Kardec fala, nota de rodapé, que o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os outros corpos, eles são modificações da substância primitiva, né? Então, na verdade, né, do elemento primitivo foi multiplicando e se transformando e, enfim. Olha, o nosso livro dos Espíritos aqui, isso aqui era árvore, né? Era árvore, né? O petróleo, esse plastiquinho aqui possivelmente é derivado de petróleo, né? Suponho. O petróleo que vira gasolina, óleo, né? E plástico. Então, são transformações da matéria, né? Transformações da matéria. E aí nós vamos recordar do Antigo Testamento, né? Lá no livro de Gênesis, né? Está escrito que o homem, Deus fez o homem com o pó da terra, né? No livro de Jó tem uma versão diferente que fala que fez do barro da terra. Então, ou do pó, que seria a terra, ou do barro, o pó com água, né? Deus fez o homem, né? Agora, né? Pasmem, em 1982, cientistas comprovaram que no barro tem todos os elementos químicos que existem no ser humano. No corpo humano, né? Então Deus fez o homem com o pó da terra, com o barro da terra. Deus fez o homem com os elementos químicos que constavam na terra. Olha só, né? Prova científica de que nós, né, estamos na terra, né? Então, no livro de Eclesiastes, né? Então eu citei a Gênese, o livro de Jó, agora são livros do Antigo Testamento, né? Geralmente nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha mais com o Novo Testamento, com as mensagens de Jesus. O Antigo Testamento é o que os judeus chamam de Torá, né? Enfim, mas a Bíblia é composta pelo Antigo e Novo Testamento. Então, o livro de Eclesiastes está escrito lá o seguinte, que ao pó retorne, não, que o pó retorne à terra de onde veio,
e o espírito volte a Deus que o concebeu. Então, o homem vai retornar à terra de onde veio. O corpo físico. O corpo físico. E o espírito vai voltar a Deus que o concebeu. Então, livro de Eclesiastes, não são livros espíritas, nem a Gênese, nem o livro de Jó, nem o Eclesiastes. São livros utilizados pelos evangélicos, pelos cristãos, pelos católicos e exclusivamente pelos judeus. Os judeus só usam o Antigo Testamento, não seguem o Novo, né? Mas olha só que interessante, não são livros espíritas. É bom frisar que o espírita é o cristão também, né? Sim, bem lembrado. Então, o homem vai retornar ao pó da terra de onde veio. Então, mais uma vez, Antigo Testamento falando que o homem veio da terra e vai voltar para a terra. Né? Todos aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, são cristãos. E a doutrina espírita, com sua base, é Jesus, modelo e guia da humanidade, né? E na questão 33A, vai lembrar da força e do movimento, né? Além da transformação da matéria, da união dos elementos químicos, tem essa questão da força e do movimento. Então, essa união, ela ocorre por certos fatores, né? Então, quando alguém cozinha um alimento, ele muda, né? Ele muda, então ele transforma. Se colocar energia, se colocar força, movimento, por exemplo, a clara, né? A clara batida vira neve, aquele líquido se transforma naquela espuminha, né? A massa que é sovada, né? Ela também se transforma, porque se não se transformasse, não precisava sovar a massa, bater tanto. Então, olha, energia, movimento, calor, baixas temperaturas, né? O sol nas plantas transforma, né? Amadurece as frutas, né? Ou não, a falta do sol, né? Não permite o crescimento quer dizer, o calor, a luz. Olha só quanta coisa influencia na transformação dos elementos, na aglutinação dos elementos, transformação dos elementos, transformação da matéria. Transformação da Interessante matéria. que todos eles também, todos os elementos que são plantados precisam do sol, mas também precisam da água, da chuva. E se a chuva vier em forma de gelo, ela pode destruir a plantação. Queimar, né? Queimar a plantação. Então é uma transformação também, né? Da água. Questão 34. 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas não é visível, né? Então, a ciência humana estuda isso, a física, a química, né? Os cientistas se debruçam, já descobriram muita coisa. Mas é importante lembrar que ninguém inventa nada. Quando o homem ele pensa que ele inventou alguma coisa, na verdade ele descobriu algo que já existia, né? Então, digamos assim, agora foi inventada a vacina para a Covid, né? Na verdade, isso tudo já existia. Nós demoramos um pouquinho para achar, né, onde é que estava, né? Porque, a combinação correta, né? Então, vamos lembrar, por exemplo, quando os portugueses cá aportaram em 1500, né? Eles não inventaram a América, né? Eles não inventaram o Brasil já existia, já tinha índio morando aqui há muito tempo. Eles simplesmente chegaram aqui, mas já existia. Então, de vez em quando o homem descobre alguma coisa que já existe, desde sempre, né? Foi feito por Deus, né? É resultado dessas transformações todas. As combinações, né? Enfim, né? Na questão 35, agora nós vamos entrar no espaço universal, espaço universal. Então a questão 35 pergunta: o espaço universal é infinito ou limitado? É infinito, né? O homem já achou, né, que a Terra era plana e chegava num determinado momento, o mar acabava e vinha um abismo, né? Eu conheço essa história que a Andréa me contou. Ela disse que quando ela ia na escola, há muito tempo, na Idade Média, então o mar acabava e vinha um abismo. Depois descobriu que a Terra era redonda. Olha, né? Se superou, hein? Enfim, então o homem já achou que o mundo acabava ali, onde os olhos viam o horizonte, depois não tinha mais nada. Era o fim.
Chegava no fim do horizonte. Então o espaço sideral, ele tem muito mais coisa que nós não sabemos, que nós nem sonhamos, do que o que nós conhecemos. Então nós conhecemos aqui o sistema solar, parece que existem outros, cerca de 12 sistemas solares, da Via Láctea. por enquanto, né? É o que se sabe. Então, quando acaba isso, vem o nada? Não, vem outros sistemas, monte. outras vias, né, que nós não sabemos, nós não conhecemos, que o homem está pesquisando, está descobrindo. Quando chegar lá e descobrir um planeta, descobriu um planeta, ele já estava lá. Só nós que demoramos para tomar conhecimento, né? Então não existe o fim, não existe o limite, né? Deus não tem essa limitação. Como sempre, nós temos feito os vídeos de 30 minutos, porque eles ficam pesados para carregar, demorados, né? Esperamos que em breve a gente possa retomar os estudos presenciais no nosso centro espírita, o Consolador, né? Possamos voltar a conversar. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, no nosso grupo de WhatsApp nós respondemos as dúvidas, né? Semana que vem vamos ver o capítulo 3º, ainda desse livro primeiro, que vai tratar da criação e formação dos mundos. Leiam as questões de hoje, né, que são muito interessantes, 29, 28 a 36, né? Deixa eu voltar aqui na minha tela do computador, 29 a 36. Leiam as questões, que elas são mais completas, né? Nós fizemos um passeio rápido sobre elas para despertar o interesse. Leiam as questões, formule as colocações, as dúvidas que tiverem, e semana que vem continuamos a estudar. Boa semana a todos. Muita paz. Muita paz.